Estou muito feliz de poder chamar o nosso palco aqui hoje do Giratox, Renato Shira, colecionador do Bored Ape, investidor e curador de arte e founder também da Fingerprint DAO para colecionadores de NFTs. Então, Shira, o palco é seu agora. No final também eu vou fazer 2 perguntinhas, como se fosse uma dinâmica de painel mesmo, mas acho que agora você pode se apresentar, contar um pouco do projeto e qualquer coisa, só chamar aqui que eu estou aqui, tá bom? Bacana. Então, primeiro, bom dia a todos. Queria saber se está todo mundo me ouvindo bem aí. Espero que sim. E, bom, eu vou fazer uma pequena introdução antes de falar dos projetos, BRPunk, etc., para introduzir um pouco do conceito que está por trás do próprio BRPunk. Então, vou gastar mais ou menos uns 20 e pouquinhos minutos para fazer essa introdução. Depois eu vou falar um pouco do projeto e a gente vai conversando. O objetivo, acho que aqui é mais para a gente conversar, se conhecer, trocar muita informação, porque é um mercado muito novo e todo mundo que está no mercado está aprendendo junto. A gente está bem no meio do furacão ali, é muito difícil de dizer que qualquer conceito dentro do que a gente está falando aqui está consolidado. Grandes partes dos conceitos estão sendo criados agora. Então, é um desafio e, ao mesmo tempo, uma oportunidade para se inserir nesse novo mundo aí. Então, espero que a gente tenha uma boa conversa aqui hoje. Eu vou compartilhar aqui, então, aproveitar já para compartilhar a minha tela, para fazer uma pequena introdução. Me digam se estão vendo minha tela. Estamos sim. Boa, perfeito. Então, qual que é o objetivo do meu talk aqui? É falar um pouco de uma visão de dentro para fora. Assim, o que está acontecendo de verdade no Web3, quais são as fronteiras que a gente está experienciando agora, e um pouco dos projetos que eu estou participando, que são projetos bem de dentro mesmo. Então, esse é um objetivo aqui. E para fazer isso, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim, né? Eu sou o Renato Shira. Então, eu sempre fui empreendedor de Web 2, que a gente chama, de internet em geral. Fundei uma empresa chamada Scoop, que é de monitoramento de redes sociais, que depois virou a Sprinkler, que a gente foi comprado em 2015. Depois disso, eu comecei a entrar num universo que a gente chamava de cripto, até então não tinha a expressão Web3 ainda, ela estava se consolidando, mas cripto em geral, eu entrei muito no ecossistema de Bitcoin, e depois acabei entrando para outros meios, outros espaços aí dentro da Web3, principalmente na parte de DAOs, que eu vou falar um pouquinho no futuro, NFTs, etc., esse tipo de propriedade digital. Também fui sócio de um fundo chamado Povo Capital, que a gente trabalhava com AI para fazer trading, market making, são termos mais técnicos da parte de investimento. E depois fundei o BRPunk e a Fingerprints. Eu vou falar um pouco dos dois também. Dá para ver pelo meu histórico que eu passei por várias áreas dentro de cripto Web3, desde uma parte mais especulativa de capital, mas também para uma parte um pouco mais de construtor, de comunidades, de arte, que é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu queria também deixar aberto para todo mundo me interromper, eu não ligo mesmo para perguntar qualquer coisa. Eu estou olhando a apresentação, não estou olhando direto o chat aqui, então eu peço até para me interromper mesmo, porque às vezes eu não estou ligado aqui no chat, tá? Ou levanta a mãozinha ali e a gente vai falando. Sou colecionador também de alguns desses artefatos digitais, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente aqui. E aqui na direita alguns deles, e parecem coisas muito bestas, quem não conhece, mas tem um significado e um aspecto social muito forte associado a eles. Eu vou tentar explicar um pouquinho o que são esses significados para vocês, para sair daquele jargão que a gente vê em mídia, etc., que é uma visão muito de fora. Então, estou querendo trazer uma visão de dentro aqui. Então, vamos lá.
Então, eu vou passar rápido, é uma apresentação bem rápida, para depois a gente falar de Berrypunk, dos projetos, mas eu vou falar um pouquinho de NFT, game, metaverso e DAOs, tudo num crash course, assim, de 10, 15 minutos, para a gente falar um pouco desse conceito. Então, que problema, na verdade, está resolvendo quando a gente está falando de Web3? E não é um problema único, mas é uma série de problemas que estão sendo resolvidos porque uma infraestrutura nova está aparecendo. Então, para falar um pouco dessa infraestrutura, a gente tem que falar do nascimento da internet em si. Porque a internet foi um grande acontecimento da humanidade como um todo, da sociedade como um todo, que conseguiu conectar pessoas no mundo todo, numa grande rede, e essa conexão criou uma série de consequências, e algumas dessas consequências, elas só foram percebidas depois. Uma delas tinha a ver com o conceito de propriedade digital. Então, por exemplo, quando você, até então, antes da internet, quando você tinha uma mídia, uma foto, um filme, etc., e queria passar essa mídia para uma outra pessoa, você tinha que criar uma cópia. Então, precisava de uma cópia física desse artefato para passar para uma outra pessoa. Quem nunca copiou uma música de outra pessoa, tinha que ter lá outra fita cassete, e daí você fazia uma cópia, e você tinha que ter duas fitas cassetes para copiar aquele negócio. Então, a internet veio meio que destruiu isso. O custo de você transmitir uma informação digital foi praticamente a zero. Então, eu tenho uma foto, eu mando essa foto para Helena, é a mesma foto, e ela foi duplicada. O custo de duplicação de conteúdo caiu vertiginosamente. Isso é muito legal, porque permitiu uma nova estrutura de comunicação e de propagação de informação, mas, ao mesmo tempo, criou um problema, porque até agora a gente não dependia mais da mídia física para transmitir informação. Isso acontecia pela internet, e ficava muito difícil de entender qual que era a mídia física, a mídia original. Então, eu tinha uma foto, mando para a Helena, qual que é a foto original? Não dá para saber qual é a foto original mais, e esse conceito de escassez digital não existia mais, porque tudo poderia ser copiado a custo zero. E quando a gente chega agora, em 2015 para frente, começa a aparecer uma nova tecnologia que permite distinguir entre uma mídia, uma foto, um vídeo, qualquer informação digital, qual dessas informações é a original. Isso veio através de tokens, que a gente chama de NFT, que permitiram esse problema que a internet tinha criado, problema entre aspas, ser resolvido. Então, um monte de mercados que até então estavam meio que travados, por exemplo, o mercado de arte digital, eles começaram a entender que existia um meio agora de eu identificar um dado e saber qual que o dono ou o histórico de toda aquela peça de informação através da blockchain, através desses mecanismos públicos de consenso. Então, isso mudou bastante. E, por outro lado, também, a gente viu um grande processo de virtualização do mundo. As pessoas estão cada vez mais no celular. Você vai no restaurante hoje, as pessoas estão fisicamente no restaurante, mas muita gente está ali no celular, vivendo uma vida digital. E essa digitalização da vida está fazendo cada vez mais esses artefatos digitais se transformarem em algo de mais valor. Então, a partir do momento que a gente vai digitalizando a nossa vida mais e mais valor essas propriedades digitais vão ter. Então, tem gente que hoje que acredita que o perfil delas no Instagram vale mais do que, sei lá, uma TV que ela tem em casa. Isso realmente é verdade. Se ela perder o perfil do Instagram, ela vai ter um sofrimento ali associado a isso maior do que se perdesse uma televisão, por exemplo. Então, essa noção de que ativos digitais têm mais valor que ativos reais, ela já está muito bem consolidada já. E ela vai só se acelerar, porque a vida vai só se virtualizar cada vez mais. Pega uma criança aí, de quem tem criança pequena, de 6 a 10 anos aí, que joga Roblox, muitas crianças jogam hoje, muitas delas estão pedindo presentes no Roblox, que são coisas digitais, né? Eu quero ter uma camiseta lá no Roblox, sei lá, um item lá do Roblox, que é um ambiente virtual, um jogo,
preferem ganhar isso do que um carrinho, do que uma boneca, do que qualquer um jogo, qualquer outra coisa. Então isso está cada vez mais presente. Então a gente tem duas grandes ondas. Uma onda que permite a gente ter agora propriedades digitais através de blockchain, NFTs, e uma grande onda de virtualização, onde esses ativos digitais vão ter cada vez mais valor. Então, nesse contexto, essa tecnologia fica cada vez mais importante, porque ela está numa grande onda de um lado e resolvendo um grande problema do outro. E, obviamente, alguns mercados se beneficiaram muito disso. O mercado de arte, por exemplo, arte digital até então era vista como algo de segunda linha, digamos assim, nem era muito bem reconhecido. E você pega uma tecnologia como essa que permitiu agora, finalmente, artistas digitais criarem suas obras e comercializarem suas obras a partir desse conceito de propriedade digital, isso desbloqueou um mercado muito grande. E por isso que a gente viu um boom muito grande quando o NFTs começou a despontar, de como a arte digital começou a despontar também. Foi realmente disruptivo para esse mercado. Outro mercado também é o mercado de jogos, né? Então, as pessoas estão gastando cada vez mais tempo online, jogando jogos, e esses jogos têm ali itens digitais, e esses itens digitais, eles vão passar, finalmente eles podem ter donos e passar de um jogador para o outro. Esses jogadores podem eventualmente pegar esses itens e comercializar, acoplar outros jogos. Imagina que a gente tem agora uma grande infraestrutura onde um item digital vai se parecer muito com um item real. Né? Então, o item real tem uma utilidade num contexto, mas ele pode ter várias utilidades em vários contextos. E um item digital também. Isso no universo de gaming vai ser muito forte. E quando eu falo universo de gaming, eu estou falando até da própria vida real. Porque a nossa vida real também está se gamificando. Essa gamificação da vida está acontecendo. Quanto mais nossa vida fica mais digital, mais a gente vai ter esse aspecto de gamificação. Redes sociais são um pequeno exemplo disso. Esse negócio de like, dessa dinâmica online, é uma gamificação da vida. E isso vai ficar cada vez mais forte a partir do momento que a gente tem cada vez mais uma vida digital. Vai ser muito difícil de identificar o que é a vida real e o que é uma vida gamificada online. Isso a gente vai ver muito forte para o futuro. E uma coisa muito forte também que a tecnologia trouxe é uma noção de identidade virtual também. Então, uma vez que eu começo a ter ativos digitais, posso ter essas propriedades digitais, eu começo a gerar uma noção de identidade. De tipo, eu tenho esse tipo de ativo. Então, talvez eu pertença a um grupo. Então, quem tem esse mesmo tipo de ativo, esse mesmo tipo de propriedade, começa a se identificar e criar grupos entre si. E foi o que a gente viu muito no boom de 2021, das NFTs, onde algumas coleções começaram a criar esses ativos e esses ativos começaram a virar realmente selos de comunidade. Da mesma maneira que as marcas fazem, marcas de moda principalmente, fazem isso no mundo real. Então eu compro, sei lá, uma bolsa da Chanel, por exemplo, eu me identifico virtualmente, estou criando uma persona a partir dessa minha propriedade. A mesma coisa iria acontecer no virtual e até mais, de uma forma mais intensa. Foi o que aconteceu e é o que a gente vê dentro do mercado, que a gente chama de PFPs, né? Onde você começa a comprar colecionáveis digitais para pertencimento, para identidade virtual. E no fundo, o que a gente está falando, atrás de tudo isso, é uma questão cultural. Então, a gente está criando uma nova cultura de pertencimento, de status social, de narrativas, criando comunidade atrás disso. E aí que a gente começa a entrar no campo que a gente chama mais de Web3 mesmo, que é uma mudança cultural acelerada por esses ativos virtuais, que começam a desbloquear um monte de casos de uso. E isso é difícil de entender para quem está de fora, quem não está muito nesse mundo ainda, mas muito presente para quem já está dentro. Que começa essa questão cultural muito forte, porque o ser humano, ele é moldado em cima de ideias de cultura. E quando ele é, de alguma maneira, impactado por isso, é realmente life-changing, assim, muda realmente a vida das pessoas e a maneira com que elas veem um significado de alguma coisa. Por isso que algumas pessoas veem no macaquinho lá do Neymar, nos Borei, uma coisa, algumas pessoas veem só simplesmente uma imagem, que é de um macaco, que qualquer uma criança poderia ter feito, e outras pessoas veem um mundo inteiro de possibilidades, porque tem
cultura por trás que só uma parte desse grupo está vendo, tá? O que culmina porque a gente chama de ownership economy, que pela primeira vez, a gente, através desses tokens, as pessoas podem ser um pouco donas das propriedades intelectuais. Então, quando eu tenho a coleção lá do macaco, do Bored Ape, do CryptoPunks, etc., elas não pertencem a ninguém, não pertencem a uma empresa, alguma coisa por trás, pertencem aos próprios donos desses tokens. E eles estão criando essa cultura através das próprias comunidades, sendo donos e criadores e construtores de tudo isso. E uma expressão que mais denota esse movimento é a ownership economy, onde agora os usuários, ao invés de simplesmente consumir uma marca uma marca de moda, por exemplo, eles são donos também da propriedade intelectual. E é através desses tokens que isso acontece, né? E como consequência disso também, a gente tem a criação de outros tipos de comunidade online que permitem que essas pessoas se organizem e criem alguma coisa de um pouco mais significado. Um exemplo disso são as DAOs, né? As DAOs são comunidades autônomas descentralizadas, onde as pessoas podem se juntar com uma propriedade digital, um token, um NFT, uma moeda qualquer, e usar esse token como um motor para fazer com que as pessoas possam se organizar em grupos e criar alguma coisa. Então, como se fossem empresas, onde, em vez de ter ações, em vez de ter participações na empresa, as pessoas têm esse token e usam esse token para criar alguma coisa, de maneira descentralizada, onde não importa quem que é o dono, não tem um dono, a própria comunidade é dona e se autogere. Então, é quase uma utopia a gente falar disso, mas, de fato, existem comunidades funcionando assim, elas funcionam, elas são um experimento ainda, obviamente, mas elas funcionam de uma maneira muito interessante. É como se você pegasse as comunidades que a gente conhecia até então, pega uma comunidade lá quem era do Orkut, lá tinha um monte de comunidade lá dentro, de pessoas que se identificavam através de um tema. Só que você dá um token para elas, para que elas possam votar, criar, ter uma carteira onde elas possam ter financiamento para a comunidade, para ela criar alguma coisa. Então, isso é muito forte e poderoso, porque você dá uma maneira das pessoas se comunicarem, transferindo valor, e, ao mesmo tempo, uma carteira para que elas possam ter um fundo para que elas executem coisas no mundo real ou no mundo virtual. Isso são as DAOs, e é um experimento muito importante que acontece dentro do mundo de Web3. Tá. Até aqui falei muito rápido, falei de muita coisa, tem os conceitos aqui, eu peço desculpa, mas foi até uma simplificação de muita coisa aqui, mas tudo isso é uma introdução para falar de alguns projetos. E eu acho que o grande objetivo que eu tinha para falar aqui era para falar do BR-Punk. O que é o BR-Punk? E a gente vai entrar um pouco mais nesse projeto específico. O BR-Punk é uma persona descentralizada. O que é uma persona descentralizada? Ele é um criador de conteúdo que, ao invés de ser uma pessoa por trás ali, é uma comunidade que é gerida por um token. Então, os membros da comunidade, eles submetem conteúdo para ser publicado, como se fosse essa pessoa. Os próprios membros da comunidade vão e votam para falar, eu quero que esse conteúdo entre, eu não quero, eu acho que não faz sentido esse conteúdo, tem que ser editado dessa maneira, tem que ser feito tal coisa. Eles vão votando e a própria comunidade, depois que for aprovado esse conteúdo, ajuda a distribuir esse conteúdo de uma maneira totalmente descentralizada, de modo que quem contribui nesse processo, quem submeteu o conteúdo, quem ajudou a votar ou quem ajudou a distribuir, depois ganha tokens do próprio projeto que dão mais poder de voto no futuro. Então, quem mais contribui, mais tem poder de voto para dizer o que o BR-Punk vai ser no futuro. Então, isso é um experimento de persona descentralizado que a gente chama. E ele começou muito criando conteúdo no Twitter, e as comunidades começou a crescer, florescer, etc. É um projeto muito novo, mas já tem uma comunidade relevante por trás. E depois começou a virar outras coisas. Com uma persona, ele pode ser outras coisas. Ele pode ser um colecionador de arte, que é de fato o que está acontecendo. Ele pode virar um investidor, investir em alguns projetos. Ele pode virar professor de cursos ou instrutor em algumas entidades, que de fato está acontecendo. O BR-Punk já deu aula em alguns MBA,
em alguns cursos independentes, palestras em eventos, e ajudou também a fazer curadoria de eventos, porque como tem uma grande comunidade por trás, essa grande comunidade vira um grande ciclo de pessoas ali que podem contribuir e ajudar nesse objetivo aí. E tudo isso é feito online, através de um token, através de uma comunidade centralizada. Então, a ideia principal do BR Punk é ser um experimento que teste quais são os seus limites do que uma comunidade online pode fazer. Será que uma comunidade online pode atingir um nível de autoridade, exposição, abrangência parecida com os grandes influencers conseguem fazer? O BR Punk tem esse objetivo de testar essa tese, executar essa tese e aprender com essa tese. Muitas das pessoas que estão trabalhando ali dentro tá todo mundo aprendendo, na verdade, e trazendo um pouco das experiências anteriores também para dentro desse projeto. Então, o BR Punk hoje ele tem site, ele tem uma documentação que fala como participar, ele tem um grupo no Discord, que é onde as coisas acontecem, onde todas as conversas do que está acontecendo, essas votações acontecem, e ele tem um token também, uma moeda, que representa o poder de voto, que é um token que a gente chama de token de governança, onde as pessoas que vão contribuindo vão ganhando um pouco mais esse token. E tem toda uma estrutura, né, de como esse token é distribuído, etc., que também foi criado pela própria comunidade. Então, tudo foi criado e pode ser questionado pela própria comunidade aí. Essa é a estrutura geral do Punk. Então, deixa eu mostrar um pouquinho. Se alguém tiver alguma pergunta, já pode fazer, que eu vou começar agora a mostrar um pouquinho de como ele funciona por dentro, tá? Então, boa. Antes da gente... o BR Punk, ele atualmente é o nosso instrutor. A gente integrou o Learn to Earn no nosso Discord também da GiraDAO. E com essas 7 missões, junto com essa parceria da Web3 Dev, ele é o nosso instrutor oficial, assim. Então, o BR Punk já está ativo e ajudando as pessoas a aprenderem, a criarem suas carteiras. Então, era só para fazer essa contextualização também. Ah, legal. Então, porque o BR Punk, como ele é uma persona descentralizada, ele pode atuar em muitas frentes ao mesmo tempo. Uma delas é como instrutor na própria MelkDAO, que é uma outra organização descentralizada também, mas que tem esse serviço de ter, dentro do Discord de algumas comunidades, uma trilha de conhecimento. E quem criou essa trilha e quem tem o papel de ensinar as pessoas dentro dessa trilha, que é uma trilha totalmente digital, é a própria persona do BR Punk. Então, como funcionou na prática? Algumas pessoas internamente do BR Punk trabalharam nesse projeto para fazer com que ele acontecesse e tal, e quem trabalhou nesse projeto ganhou tokens do BR Punk para poder votar e dizer o que ele deveria fazer, como, etc. Então, legal, Helena, de ter trazido esse contexto aí também. Então, vamos lá. Enquanto eu vou precisar só mudar o compartilhamento aqui. Peraí. Tá, eu vou ter que compartilhar minha tela inteira aqui. Tá. O que a gente está vendo aqui é um grupo de Discord, tá? Então as pessoas entram aqui, reagem aqui e têm acesso a uma série de canais. E esses canais aqui tem um chat geral, né? Onde as pessoas ficam conversando. Então todo mundo que está aqui dentro, de alguma maneira tá participando da comunidade e ajudando a construir o BR Punk, tá? Que é essa persona. Então, tem um chat geral onde as pessoas conversam sobre diversos temas de comunidade ou não. Tem canais onde as pessoas sobem memes, por exemplo, para serem publicados ou não. Tem um fórum de discussões abertas onde eu tenho uma ideia de como o BR Punk pode fazer tal coisa, um projeto para ser implementado pela comunidade. Então, eles vão criando posts aqui. Vou pegar um qualquer, que é esse primeiro aqui, que é um projeto onde tem uma parceria que pode acontecer
entre o BR-Punk e um software, uma solução de gerenciamento de projetos. Então, a Purple, que é uma das membros, ela começou a falar sobre essa parceria, daí as pessoas discutem aqui embaixo, a gente fala sobre cada um desses tópicos, mas pode ter diversos tipos de discussões aqui dentro, todas que envolvem alguma coisa que o BR-Punk pode fazer. Ou reuniões que a gente tem, então a gente coloca aqui todas as atas da reunião, tem uma parte de marketing, então tem várias, é quase funcionando como uma empresa aqui dentro, de uma maneira bem descentralizada. Qualquer um pode ir lá, sugerir qualquer coisa, executar qualquer tarefa e com isso ganhar um pouco de participação também no voto aí. Então, tudo isso aqui é uma parte mais de discussão, a gente tem uma parte mais de submissão de conteúdo, que é o coração do BR-Punk. Então, eu quero escrever uma thread no Twitter, no X agora, né, não mais Twitter, e para que o BR-Punk possa publicar. Então, aqui tem um guia de como fazer isso, a pessoa vai, digita essa thread nesse software chamado Typefully, depois ela submete o link aqui, clica nesse botão, submete o item, e vai para uma votação de uma equipe de curadoria. Tem canais aqui onde a gente discute ideias de conteúdo que podem ser publicados, notícias, tem diversas linhas aqui. E tem um canal de aprovação de conteúdo. Isso aqui é um exemplo mais ou menos de como acontece a votação. Tem uma equipe que só fica aprovando conteúdo. Então, ontem, por exemplo, teve aqui uma publicação de conteúdo e aqui as pessoas estão votando. Teve 2 votantes aqui, eu votei, o Guiriba votou, para ver se o conteúdo entrava ou não. E teve uma discussão aqui que a gente teve sobre o conteúdo. Então, tudo isso vai... Aqui também tem um status, né? Se o conteúdo foi se está ok ou não, ou se ele foi publicado já ou não. Tudo isso foi automatizado também. E quem automatizou foi a própria comunidade. Tem desenvolvedor lá dentro, o desenvolvedor quis participar, ele foi lá, ajudou a construir toda essa automação, e a gente fez a automação acontecendo aqui. Temos também grupos de trabalho, de pods, então, grupos que vão trabalhar em cima de algumas iniciativas. Então, tem a parte de operações, tem um grupo que trabalha mais na parte das tasks que tem que ser feitas, como tem que ser feitas. Tem um grupo de marketing, tem um grupo de curadoria, que é o que eu comentei antes, que aprova os conteúdos. Tem uma parte de conselheiro, com algumas empresas chegam no BR-Punk querendo aconselhamento do que fazer, a gente faz esse papel também como comunidade. Tem uma parte de colecionador, o BR-Punk sendo um colecionador de artes também. Muitos artistas doam obras para o BR-Punk, outros a gente adquire através da própria comunidade também. Tem uma parte de eventos, o BR-Punk organizou 2 grandes eventos, NFT Brasil, a gente ajudou na parte de curadoria de conteúdo, e o Road Track Tree, que é a parte do Blockchain São Paulo, que é um outro evento também, o BR-Punk como comunidade também foi curador. A gente está montando uma parte de produtos físicos, criar uma brand física do BR-Punk, usar a propriedade intelectual do perfil do Punk, que é um CryptoPunk, para criar produtos físicos, camiseta, blusa, um pouquinho mais premium também. Tem canais de áudio. Então, estou dando aqui uma visão geral para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Porque sempre tem esse estigma do que é uma comunidade descentralizada. Mas, na prática, é uma comunidade que acontece online, as pessoas vão conversando, dividindo as tarefas, pegando tarefas, se conhecendo e entrando nesse mundo de Web3. Esse mundo de Web3 é muito poderoso por isso, porque você pode, o que a gente chama de permissionless, você pode entrar de uma maneira muito orgânica, simplesmente começando a conversar com as pessoas, tendo a presença online ali, e aos poucos executando tarefas, entrando um pouco mais de contato com o mercado. Muitas das pessoas que contribuem hoje com o Punk aqui, há 6 meses atrás, não tinham participado, não tinham nada de Web3, não sabiam nada, mas pessoas que trabalhavam em agência, que trabalhavam em empresas, em departamentos de marketing, jurídico, etc., que queriam entrar nesse mundo de Web3, está mais nessa fronteira, né, tecnológica, e começaram a entrar ali simplesmente querendo contribuir. E as pessoas vão guiando-as nesse processo. Então, mais ou menos isso como funciona aqui. E uma vez submetido, tem pessoas que são responsáveis pela publicação, daí pessoas que são responsáveis pelo perfil no Instagram, tem uma série de roles aqui dentro para as pessoas fazerem. E, por fim, tem
tem um canal só de links, onde você pode ter todos os links do que é o BRPunk, o perfil dele no Twitter. Ele já tem um site, ele tem uma parte de documentação, tem guias lá dentro de como funciona cada uma das coisas. Então você vai aos poucos, tem a parte de controle de finanças, tudo isso é aberto e público, né? Então dá para aprender muito também sem fazer nada, só estando de uma maneira passiva aqui dentro e vendo o que a gente está fazendo. Ao mesmo tempo um experimento, é quase um experimento de public good, assim, de bem público, para as pessoas poderem entrar, participar, ou ativamente ou passivamente. Essa é mais ou menos a ideia por trás aqui. Eu queria só dar essa introdução aqui do BRPunk, falar um pouco desse caso prático. Daqui a pouco eu vou abrir só para a gente fazer pergunta, e vou falar um pouquinho de uma outra iniciativa. Deixa eu interromper esse compartilhamento e fazer uma outra aqui agora, que é da Fingerprints DAO. Quer interromper, Helena, alguma coisa ou não? Não, imagina, eu acho que explicou super bem, acho que o contexto que você foi trazendo, dessas mudanças culturais, dessa necessidade da identidade, como é que a gente consegue experimentar também, eu acho que isso é o mais importante, né, da gente testar essas tecnologias e conseguir ver o limite que a gente pode fazer com essas novas possibilidades. Eu acho que seria legal também, enquanto você está compartilhando a nova tela, contextualizar também que o BRPunk ele veio dessa coleção do próprio CryptoPunks, que é uma coleção que acaba sendo bem diferente, apesar de ser uma coleção de NFT também, ela é bem diferente de um Bored Ape ou outras coleções. Claro, Talvez claro. explicar um pouquinho isso. Boa. Deixa eu comentar rapidinho, então, do CryptoPunk, porque todo mundo viu a fotinha do BRPunk. A fotinha do BRPunk, ele é um PSP, que a gente chama um NFT, que é de uma coleção chamada CryptoPunks. O que essa coleção CryptoPunks é? Essa coleção CryptoPunks é uma das primeiras coleções de NFT que existiram. E as pessoas que compraram esse CryptoPunk lá atrás são as pessoas que estavam bem assim, experimentando mesmo, não tinha nada, era tudo mato, como a gente chama, né? Não tinha nada, as pessoas acharam interessante a tecnologia e meio que se mergulharam nessa tecnologia e compraram isso. Compraram entre aspas, porque foram todos distribuídos de graça, tá? Essa coleção, por ser a primeira e a mais icônica, assim, ela virou algo assim, enorme. Assim, o significado cultural de ter um CryptoPunk ficou uma coisa muito grande. Seria a mesma coisa de você ter conseguido comprar uma Mona Lisa ali do Michelangelo lá quando não tinha nada. Então, essas pessoas que compraram, essas pessoas ficaram muito ricas. Então, virou um artefato muito valioso. Então, comprar um CryptoPunk hoje, tem pessoa que pegou 200 CryptoPunks. Um CryptoPunk hoje custa ali seus, sei lá, $100.000, o mais barato. Tem um CryptoPunk que custa 6 milhões, 10 milhões de dólares. E esses CryptoPunks ficaram na mão de pessoas que estavam muito no começo da tecnologia. E as pessoas que tinham os CryptoPunk criaram todos os serviços que vieram depois. Então, você pega os grandes protocolos que vieram de Web3, as grandes empresas, vieram todos desse grupo que criou esse CryptoPunk. Então, ter um CryptoPunk significa muito dentro do aspecto cultural da Web3. E ele virou ele estampa de um grupo muito seleto de pessoas do mundo inteiro, que são construtores, que estavam lá desde o começo. Então, tem um significado muito grande de ter um CryptoPunk. O significado está muito além da imagenzinha, do valor histórico e tal. Os CryptoPunks, eles são leiloados nas grandes casas de leilão de arte, na Christie's, na Sotheby's, nessas casas de leilão, como se fossem arte mesmo, porque eles têm esse valor muito grande. Então, eles são um grupo especial, digamos assim, por ter esse aspecto, tá? Toda uma narrativa por trás. Então, quando a gente começou, eu tinha um desses CryptoPunks, então quando a gente começou o projeto BRPunk, era para começar o projeto com alguma carga de autoridade já. E a carga de autoridade mais eficiente no mercado dessa sinalização é ser um CryptoPunk. E por isso que o BRPunk começou com essa figura de perfil do punk,
para conseguir já herdar um pouco dessa autoridade. O que vai acontecer com muitas outras coleções. Se você pega, por exemplo, no Twitter e tem um perfil lá do Bored Ape, de CryptoPunk, de algumas coleções, te dá uma credibilidade logo de cara, porque sinaliza para todo mundo que você é alguém que entende esse mecanismo cultural ou que você está disposto a pagar muito para sinalizar isso. Então, você vai ver que é muito comum alguns perfis dentro da Web3 usarem já essas figuras de perfil, porque elas sinalizam algo. É muito parecido com o mundo real, tá? Então a gente fala isso, mas é a mesma coisa, é a mesma razão que alguém vai lá para Balneário Camboriú e usa uma Ferrari. São sinalizações diferentes, tá? São coisas. Ou uma pessoa que compra uma grande obra de arte, um grande artista. A mesma coisa. São sinalizações diferentes, mas todas elas são sinalizações sociais. E, de alguma maneira, tem muito. Pode. A gente fala desses grandes casos, que são casos de marcas muito conhecidas ou artes muito conhecidas, mas acontece no micro também. A mesma razão que alguém compra um tênis, sei lá, da Vert, porque finaliza socialmente alguma coisa. Porque está mostrando que a pessoa ou está conectada com alguma ideia ou está conectada com algum status social. Então, isso é comum de a gente ver, e é por isso que a gente entende que as pessoas pagam tanto por simples figurinhas, simples imagens, mas elas estão por trás sinalizando alguma coisa, pertencimento a um grupo ou um status social diferenciado. Não vou entrar no, no aspecto moral, no aspecto filosófico sobre se isso é bom, se isso é ruim, o que é isso, mas de fato é isso que acontece. E aí as pessoas navegam, né, nesse mundo usando essas referências. É isso, então, deixa eu até mostrar um pouquinho aqui, vou aproveitar então que a gente levantou isso, vou mostrar um pouquinho desses casos da carinha dos CryptoPunks aqui. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. E o legal da descentralização é isso, né? Então, você tem já esse movimento, essa entidade, e mesmo assim, como você tem essa ownership, como você tem esse CryptoPunk, você tem a liberdade de poder criar o BR Punk e fazer uma outra comunidade a partir disso, né? Então, isso que é uma sacada muito genial, muito legal mesmo o projeto. E é o primeiro que a gente tem, né? Nesse mecanismo, então, bem legal. Exato, exato. Então, dentro do universo Web3, a gente tem o que a gente chama de composability, ou seja, você pode, como é um ativo digital genérico, você pode usar ele em diversos tipos de aplicação e de casos de uso. Então, um CryptoPunk hoje, eu tenho CryptoPunk na carteira, por exemplo, na sua carteira de Web3, você consegue pegar esse CryptoPunk e colocar ele num metaverso qualquer com a sua própria cara do punk. Você pode pegar esse cara e, sei lá, você pega o arquivo original dele ali, cria um filtro no Instagram usando o próprio CryptoPunk lá. Você pode pegar esse CryptoPunk e colocar num protocolo de empréstimo e pegar dólar emprestado, colocando o CryptoPunk como garantia. Ele está interconectável, como um artefato digital interconectável, e se conecta com vários outros sistemas. Você pode extrair valor dele de diversas maneiras, diretas ou indiretas. Você pega esse CryptoPunk e, por exemplo, autentica, faz um login no próprio Discord, tem acesso a um chat que ninguém mais tem acesso, só os outros CryptoPunks. Então você vai viajar, vou viajar para os Estados Unidos. Putz, eu vou encontrar os outros CryptoPunks que estão lá nos Estados Unidos a partir dessa comunidade. Você consegue marcar com eles, marcar um café ali, e encontrar uma pessoa super interessante. Esse ano eu fui num evento só por causa disso, porque tinha um evento de CryptoPunks nos Estados Unidos. Eu fui lá porque eu sabia que ia encontrar pessoas muito interessantes e importantes no mercado por ter um desses NFTs. A mesma coisa acontece com Bored Apes, né, com os macaquinhos lá. Ter um Bored Ape te dá acesso a muita gente, desde super celebridades até pessoas que estão construindo coisas interessantes, ou até pessoas que ninguém conhece, mas que, de alguma maneira, são importantes para você conhecer. Eles te desbloqueiam dentro de um grupo social que é muito relevante. Isso é legal de ver acontecer, tanto de uma maneira indireta como direta. Então, esse exemplo aí, esses são os CryptoPunks, né? É engraçado, porque o pessoal fala que como imagenzinhas
eu não sei quantos bits tem isso aqui, mas são imagenzinhas ridiculamente pequenas que a carga, digamos assim, de pixel é mínima e a carga social em cada um desses pixels é enorme. Então, aqui são exemplos deles. Alguns de vocês devem ter visto alguns desses, ou derivados desses. Muitas coleções são derivadas dessas e tentam copiar um pouquinho, fazem do mesmo jeito que alguém copia, né, um tênis da Nike, tem gente que tenta copiar os CryptoPunks, mas a grande vantagem da Web3 é que tudo é verificável. Então, você vai lá e vê que alguém colocou um CryptoPunk desse lá no Discord, você sabe se ele é real ou não, porque os reais estão atrelados a um único smart contract, que a gente chama, que é o endereço de origem deles. Então, esse aqui é o site do CryptoPunk, então dá para ter uma ideia mais ou menos de como eles funcionam, que tem vários, né, mostrando, eles são muito pequenininhos mesmo, a versão maior deles é tipo essa daqui, tem a versão de resolução mais alta, e aqui tem o mercado também, que pode comprar, vender, hoje o mais barato realmente está $89 mil, mas a venda mais, deixa eu ver se tem a venda mais, as maiores vendas aqui, esse foi vendido por $23 milhões, que é um super raro, esse aqui é um Alien, que é um CryptoPunk, que ele tem essa pele, esse formato aqui de alienígena, e eles são super raros. Dentro da própria coleção tem alguns mais raros que outros. Esses aliens e esses macacos aqui são um dos mais valiosos. Tem o zumbizinho aqui também. E aqui as mais... É legal para entender e entender também a história um pouco. No próprio BRPunk a gente publicou vários posts falando da história do CryptoPunks também, que é uma coisa legal de entender, ver como aconteceu, como foi criado todo esse estigma em cima dessa coleção e entender um pouco essa aparente loucura que é pagar os valores tão altos por imagens tão insignificantes, digamos assim, em termos de dados, né? Isso aqui, É interessante. fala, E fica um pouco desse aprendizado no nosso dia a dia de marcas, né? Então, às vezes, entender que ao invés de se começar uma coleção do zero, uma marca, às vezes, se ela só comprar um NFT que já tem uma comunidade muito ativa, que faça sentido com o território que a marca quer ativar, ou até o público, às vezes é mais fácil você hackear aí nesse formato de ter uma e poder criar em cima do que criar do zero. É uma... exato, porque ao mesmo tempo que é muito legal ter essa questão social de criação de comunidades, né? É muito legal ter essa possibilidade, ao mesmo tempo é muito difícil. A gente sabe que não é fácil criar uma comunidade em volta de uma ideia, muito menos em volta de uma marca. Como você consegue criar esse negócio, né? Uma vez que você criou, é poderosíssimo. Você tem uma coisa muito forte na mão, mas criar isso do zero é muito difícil. Então, muitas vezes, é legal se associar com as comunidades já criadas para poder alavancar um pouco, né? Esse bootstrap inicial. Foi como a gente fez no BR-Punk. Vou dar um exemplo aqui também, que a gente, como o BR-Punk, é uma persona brasileira que está aqui no Brasil, e a gente queria se aproximar de algumas comunidades que tinham aqui no Brasil. Então, o que a gente foi? A gente começou a colecionar alguns NFTs de algumas comunidades que já existem no Brasil. Por exemplo, a Nouns BR, que são esses PFPs aqui, a PFP Supply Co., a Onça Cripto, o Caramelo Club, são todas comunidades brasileiras que a gente ou comprou ou a gente recebeu doação de alguns membros da comunidade dos PFPs dela. Então, o BR Punk, além daquela foto que a gente tem do Punk, a gente também tem essas opções de foto de perfil que a gente pode usar, por exemplo, ou simplesmente colecionar. E a gente tem acesso a todas essas comunidades. Tem o Discord, todas elas, a gente pode ter acesso e acesso às comunidades, porque a gente colecionou os NFTs aqui. É um jeito também de se conectar com algumas comunidades já existentes e dialogar com elas, porque no fundo, é tudo uma questão de conectividade, como você se conecta com as pessoas que estão ali nesse mundo online. E também bem competitivo, tá? Não vou falar que tem muita gente tentando fazer isso ao mesmo tempo, e não é fácil fazer isso. Parece que é muito fácil, vamos lá se conectar com a galera, não sei o quê, mas existe um trabalho humano muito grande ainda para fazer isso. Então, a gente, além de colecionar arte, a gente também coleciona esses NFTs aqui. Esse é o site do BRPunk, quem quiser entrar um pouquinho lá, entender mais ou menos como a gente faz. Deixa eu até entrar aqui
num post qualquer, sei lá, esse post aqui, ué. Não foi no post, né? Como é que eu entro no post aqui? Então, esse exemplo de post que a gente tem, que a gente publicou, tudo isso foi submetido por uma pessoa. Então, a pessoa foi lá, escreveu todo o post, a gente foi, aprovou, fez algum tipo de edição depois, e a pessoa que submeteu ganhou. Gostou que esse post é grande, eu acho que eu exagerei aqui. Ganhou os posts, então, ganhou os tokens do projeto. Então, esse aqui é um exemplo prático aí do que a gente faz. Quase tudo no Twitter também. Entra lá no nosso Twitter, vai ter o nosso perfil, né? O link para a nossa documentação. Na nossa documentação tem tudo também, de como faz para entrar, isso, o que é, visão e estratégia de longo prazo, a estrutura de como funciona, o tokenomics, como que ganha token, a governança, quem está contribuindo, tem uma série de informações interessantes aqui para quem quiser pegar também. E desculpa que eu falei que ia falar da Fingerprint, eu meio dei uma... Deixa eu entrar pelo Twitter, que é melhor. Peraí. Fingerprints, um outro projeto que eu vou falar bem rapidinho, é um projeto que eu fundei também, é um projeto de arte, tá? Aí já não tem muito a ver com... Não tem muito a ver com o BRPunk, é um outro projeto totalmente separado. É um projeto, uma DAO também, uma organização descentralizada, onde a gente coleciona arte. É uma colecionadora de arte, arte que a gente chama assim de arte mais high-end, mais blue chip. São artes muito relevantes dentro do mundo de Web3, principalmente do que a gente chama de arte on-chain, que usa blockchain como expressão de arte. E a Fingerprint nasceu com um grupo de pessoas aqui no Brasil, que começou a colecionar alguma dessas artes e queria, de alguma maneira, criar um grupo de colecionadores para alavancar um pouco essa coleção. Tá, a gente tem a coleção aqui, mas a gente não está aproveitando que a gente tem uma coleção. Por que a gente não faz uma exposição? Por que a gente não faz X, Y, Z? E a ideia foi criar um grupo de pessoas para fazer algo como se fosse um MoMA, um Museu de Arte Moderna, só que digital e baseado em NFT. Então a gente criou esse grupo virou uma organização, e daí entrou gente do mundo todo. Essa outra vantagem também da Web3, que é meio que internacionalizada logo de cara, e isso virou uma instituição, que é a Fingerprints, que hoje coleciona arte e também lança novos artistas, novos projetos, faz exposições, tudo em cima dessa nossa coleção. Então, quem quiser entrar um pouquinho, conhecer um pouquinho mais sobre ela, a gente tem as principais obras de arte do tipo on-chain estão na nossa coleção. É uma coleção bem relevante assim, para o mundo da Web3. Então fica aí a dica também de quem quiser conhecer um pouquinho mais. E eu acho que é isso. Elê, você tinha algumas coisas para a gente conversar depois, algumas perguntas aí? Que eu acho que eu dei uma estendida aqui no que eu imaginei que ia fazer. Não, perfeito, foi muito legal. Mesmo quem já está um pouco imerso, assim, já dá para aprender bastante, vai expandindo bastante a nossa mente. Eu tinha preparado algumas 3 perguntas, tentando tangibilizar um pouco mais no dia a dia, aqui no Marketing Economy. A gente sabe que em 2021 a gente teve esse hype, esse boom, muito proporcionado pela arte também dos NFTs. A gente viu algumas marcas iniciando esse movimento, se aproximando dessa cultura digital, e aterrissando um pouco para o BRPunk, como é que, no dia a dia, assim, como é que uma marca poderia fazer um projeto com o BRPunk, né? A gente já viu alguns exemplos, pode ser desde uma curadoria, uma participação de evento, ou até mesmo se aproximar do próprio público mais tecnológico, que gosta dessa tecnologia também. Então, era mais dessas possibilidades que a gente poderia fazer como ativação mesmo, sabe? Boa, boa. Eu acho que o melhor jeito de olhar o BRPunk é como se ele fosse uma pessoa mesmo, uma persona. Então, uma pessoa influente nesse mercado de Web3. Essa é a nossa pegada de influência. E acho que quando as marcas olham para essa pessoa, elas podem olhar de diversos ângulos. Um ângulo mais, vou conversar com essa pessoa e ver o que a gente tem de sinergia.
que a maior parte dos casos é esse. Eu tenho aqui um projeto, eu tenho uma ideia, eu quero testar alguma possibilidade e vou falar com o Punk porque ele entende do mercado e ele vai conseguir dar uma ajuda ou prática, de ordem prática, de executar alguma coisa com a gente, ou de uma ordem mais de ideias, consultoria, tal, etc. Então, a gente é bem aberto para isso, porque dentro da comunidade tem muita gente que entende muito do mercado de Web3. Tanto de um lado mais de marcas, quanto de um lado mais de conceitos, quanto mais do lado de educação, tem de tudo lá dentro. Então, acho que o BRPank ele pode ser usado como quase uma pessoa ali meio híbrida, que pode ajudar em diversas frentes. Agora, o que essas iniciativas vão virar e qual vai ser a participação do Punk em cada uma das iniciativas é uma outra coisa. Às vezes a marca quer, por que você não faz um post pago ali pra gente? É uma coisa que, por exemplo, a gente não está fazendo. Porque a gente está criando uma autoridade que a gente não quer hoje assinar nenhum conteúdo. Mas a gente faz collabs, por exemplo. Alguns conteúdos a gente faz collabs. Então depende muito do formato que a gente pode trabalhar. Se é um formato mais de consultoria, de ajuda, se é de mais de divulgação, depende muito de cada um dos casos aí. Então, é mais o caso de falar, quero falar com a comunidade, tenho mais ou menos isso em mente, e a gente junta a comunidade ali com a marca para entender como a gente pode trabalhar junto em alguma coisa. Perfeito. Mas eu acho que vai bem nessa linha mesmo de identidade, esse lado cultural aí, que você falou muito bem. Tá encerrando o nosso tempo, vou tirar aqui, que só eu acabei falando, mas essa ideia mesmo do Giratox, a gente conversar, dar mais uma sensação de painel. Eu queria abrir para perguntas, se alguém quiser abrir esse espaço, gente, o Renato Tira, ele é demais, entende muito, então eu também pego a dica de adicionar, quem quiser também entrar no Discord do BR Punk para conhecer mais, poder participar dessas novas iniciativas, testar também um pouquinho. Vou colocar Também, alguns links aqui que boa, são... Pode perfeito. falando que eu vou colocando aqui. Isso. Como o Diego também comentou, gente, cada Giratalk a gente disponibiliza um POAP, que é um NFT de participação. E vocês vão colecionando e colocando nas suas carteiras, e com isso, assim como o Renato falou, né, que quando você tem esse artefato digital, você acaba tendo acessos e benefícios, assim como a gente está proporcionando aqui na Giradal também. Então, além de ter essas dinâmicas de contato, pontos de encontro, esses rituais que a gente está estabelecendo agora para a nossa comunidade, também para a gente estimular essa prática de ter a sua carteira digital, de fazer o seu Learn to Earn, o seu Aprenda para Ganhar e ganhar tokens MELK com o nosso instrutor BR Punk que a gente tem no nosso Discord. Eu sei que é bastante informação, bastante termos técnicos, é bem tecnológico mesmo, mas a gente vê o quanto daqui de 5 a 10 anos vai ser muito mais natural, assim como essa geração que o Renato falou, das crianças de 6, 7, 8 anos que já estão vivendo e já estão pedindo ativos digitais como presente. E às vezes, eu gostei muito como você falou também, que às vezes você vai sofrer menos de perder sua conta e sua identidade digital, principalmente se você for um grande creator, influenciador, do que uma televisão, né? Essa é uma inversão de valores muito profundo que vai só crescer. Então, é bom a gente estar antenado, para frente, entendendo e principalmente testando, né, Shira, como você falou. Muito bom, muito bom. Acho que o Paulo levantou a mão aí. Um bom dia, obrigado, Renato, pela partilha aí, de muito valor, né? Eu gostei muito do que você trouxe sobre a visão dos colecionáveis digitais serem artefatos, né, culturais, sociais também. Eu acho que isso é bem relevante, porque as pessoas entram muito numa discussão financista, né, sobre se isso vai substituir dinheiro, não vai, o quanto que, né, a gente está vendo uma série de casos de utilidade que não necessariamente diretamente uma moeda, como o mercado de cripto ficou conhecido inicialmente, né, a gente tem visto projetos muito relevantes como o próprio BR Punk, né, e a Fingerprints DAO também, que são projetos que trazem um bem comum, né, ou trazem uma expressão cultural e social que vai muito além dessa questão do valor financeiro, né, e então acho que isso reverberou muito legal, assim, acho que
casa muito bem pensar como um ativo cultural, um ativo social, né, e um artefato, e não esquecendo, né, que a grande maioria do dinheiro, né, do dinheiro entre aspas, que a gente circula hoje, também é virtual, porque é baseado em lastro de empréstimo, né, que é tudo virtual. A gente vive um mundo de alavancagem já no sistema financeiro, né, então a gente cai numa certa ilusão de que o sistema financeiro atual é seguro e de que essa nova expressão não é segura, né, mas o sistema financeiro também é baseado em alavancagem, em valores percebidos e não em valores reais, né? Acho que isso é bem interessante a gente pensar como artefatos. Mas a pergunta que eu queria fazer sobre o BR Punk é se tem ou se está nascendo algum modelo de monetização em termos de, por exemplo, a gente tem uma marca, essa marca já foram procurados por marcas para fazer assim, como pensando como influencers, vou lançar um projeto, vou lançar um produto e eu quero usar o BR Punk aqui como influencer digital do meu produto. Se sim, se não, e como que ou vai ser essa governança, caso uma marca queira aportar lá um recurso, isso vai para onde? Isso fica com a comunidade decide? Eu fiquei curioso com relação a isso também. Bacana, bacana. Pô, excelente pergunta. O BR Punk em si, ele não está, nesse exato momento, buscando financiamento e nem gerar receita. Porque a tese dele é criar uma autoridade em 1 ou 2 anos, para a gente ter uma figura de autoridade que a gente acredita que a autoridade, você consegue extrair valor de autoridade depois de uma maneira muito mais fácil. Tá? Então, de forma diretas, né? Então, fazer uma parceria com uma marca, ou até de formas indiretas, como sendo o deal flow para investidores, esse tipo de coisa. Tem uma série de coisas que a gente pode fazer para extrair valor de autoridade. Estamos extraindo algum valor hoje? A maioria das vezes de modo indireto, tá? Então, a gente recebe, por exemplo, muitas doações de artefatos digitais para a gente recebe direitos, então tem direitos em alguns eventos de trazer uma série de pessoas para dentro dos eventos, para toda a comunidade. Então, quem faz parte da comunidade hoje extrai muito valor, que não é um valor financeiro. Como se faz para extrair valor financeiro dentro de uma comunidade centralizada? Hoje, a gente tem um grande problema, que é como conecta uma entidade que é virtual com o mundo real. Isso tem que ser feito através de uma entidade. Essa entidade, normalmente, ela é criada para suportar essa entidade virtual, e você cria realmente um CNPJ, mas é mais comum criar uma fundação. Você cria uma fundação que ela está atrelada, você cria um contrato que atrela ela aos donos dos tokens, e essa fundação vira a pessoa jurídica dessa comunidade. Só que quem controla os fundos que estão na comunidade? Os próprios token holders. Então, quem tem o token tem poder de voto na carteira, fica numa carteira virtual que contém os fundos. Esses fundos hoje ficam todos em cripto, então, ou stablecoin, ou moedas de cripto mesmo, que são controladas pelos donos dos tokens. Então, é mais ou menos assim que funciona. Então, precisa fazer um investimento de tanto, os tokens holders votam, e esse investimento daí consegue sair da carteira por um código, né? Por um smart contract. Isso que as DAOs mais descentralizadas fazem. Tem um outro modelo mais de delegação, onde uma parte do grupo recebe direitos para gerir a carteira. E daí eles gerem a carteira e são os que conseguem controlar toda essa parte financeira. Então, na prática dá para fazer. O BR Punk não tem essa entidade por trás ainda, então ele faz tudo de maneira indireta. A gente sabe que vai ter que fazer isso mais cedo ou mais tarde, para que o projeto consiga se conectar com algumas coisas no mundo real aí. Então, grande parte das vezes a gente meio que acaba pedindo contrapartidas indiretas para as marcas, comunidades que vão fazer algum tipo de parceria com a gente. E só enriquecendo mais aí, é tudo experimento hoje, tá? Então, todo mundo está descobrindo como fazer isso. Essa solução de ter uma fundação fora do país é uma coisa que aconteceu e tem acontecido com a maioria das DAOs, mas a grande parte dos países que estão interessados no assunto estão pensando em mecanismos para poder realizar isso em entidades mais específicas.
Isso tem acontecido muito nos Estados Unidos, em alguns estados lá, e em alguns lugares na Europa também, onde já, a própria legislação local já está prevendo a existência desse tipo de comunidade. Aqui na Gira, nós estamos estudando um modelo de associação. Ainda não fizemos, mas a gente tem estudado legalmente, né? Se por um acaso uma associação que também é governada, né, de forma comunitária, tal, tem as suas regras, mas bem colaborativas. A gente também está avaliando de fazer essa experimentação, né, de ter uma entidade real para fazer essa ponte, né, sobretudo de recurso financeiro, né. Exato, exato. É um desafio ainda. Muitas coisas vão estar numa zona cinzenta, e quem está fazendo agora está criando o pavimento para as próximas gerações aí. Mas também tem o valor de ser os primeiros a fazer e vão ser os pioneiros aí também, né? Enquanto vocês estavam falando aqui, eu perguntei sobre marcas, porque também a gente tem muito próximo aqui do ecossistema Campari, que está com algumas coleções e vai lançar um programa bem bacana em breve aí de Loyalty 3.0, e aí eu fiquei pensando muito que o BR Punk poderia ser um possível parceiro aí para estar junto com a gente nessa, mas isso é um papo para outras conversas posteriormente. Perfeito, perfeito. A gente está totalmente aberto para conversar e para a gente é legal. Principalmente na questão de fazer um experimento mesmo, de ver como essas coisas podem acontecer. E é mais ou menos a assinatura do BR Punk. Daí óbvio, tem toda uma questão que a gente pode conversar aí, mas estamos totalmente abertos, com certeza. Valeu demais. Bom. Acho que temos mais uma pergunta aqui. Oi, Renato. Bom dia. Fala, Pedro. Antes de mais nada, obrigado aí pela apresentação. Eu vou seguir o Paulo também, o conteúdo muito rico. Aliás, a trajetória é muito legal. Acho que a gente depois, se puder organizar outros, vai ser muito bacana. Minha pergunta é muito mais prática. Eu queria, se você puder, falar um pouco para a gente quais são os maiores desafios hoje de você gerir um BR Punk, quer dizer, do ponto de vista humano, né? Você falou que tem um trabalho humano grande, a gente sabe o quão grande ele é, mas acho que você já está numa escala muito maior. Quais são os principais desafios hoje da gente estar fazendo a gestão, né, dessas comunidades? E também, qual é o perfil hoje de pessoas que estão participando? Vocês têm? Só de curiosidade mesmo. Obrigado pela oportunidade. Boa, boa. É uma excelente pergunta também. Eu acho que, bom, tem diversos desafios de diversas ordens, tá? Mas, do ponto de vista prático, para as pessoas contribuírem, uma comunidade como essa, ela tem uma dificuldade de gestão, em geral. Porque quando a gestão é descentralizada, meio que todo mundo é dono e ninguém é dono. Isso é um negócio meio óbvio, né, para quem tem qualquer tipo de empresa em Web2, mas que as pessoas que estão nesse universo de Web3 não tinham muita noção de que isso poderia acontecer. E eu já tenho assim, um histórico empreendedor muito forte fora da Web3, eu já sabia que isso ia acontecer, então eu organizei o BR Punk num esquema um pouco mais de delegação. Então, tem algumas pessoas-chave que são delegadas pela comunidade para assumirem alguns cargos, e daí é como se fosse um cargo mesmo dentro de uma empresa tradicional, para dar cadência para os projetos, para as coisas acontecerem. Isso ajudou bastante, é uma experiência que eu já tinha da Fingerprint, já tinha de fora da Web3 também, isso ajuda bastante, principalmente em tomada de decisão e em ambientes competitivos, onde você tem um projeto que compete com outro projeto. Você vai ver projetos que são mais de public goods, de bens públicos, assim, que eles estão mais descentralizados porque eles não estão em ambiente competitivo. E eles se funcionam melhor em relação a isso. Então, do ponto de vista de ordem prática, é gestão. E tem do ponto de vista de ordem cultural, que é como você engaja uma pessoa numa comunidade. E aí você tem que ser bem xiita, no sentido de que você tem que ter um propósito ali dentro. Se for esvaziado de propósito, as pessoas não vão engajar. Porque é um chat público ali que as pessoas não ficam ali se não tiver algo em comum, uma visão em comum, um propósito em comum com as outras. Isso é muito importante. Só existe, você pega essas comunidades, mesmo que não seja de Web3, um fórum no Reddit,
sei lá, um grupo no WhatsApp ou no Facebook que funciona bem, ele só funciona bem porque tem uma cola ali, uma cola cultural por trás. E isso tem que existir. Se não existir, o negócio esvazia. Então, muitas empresas criam ali, vou criar uma coleção de NFT. Cria uma coleção de NFT que não tem essa cola. Esquece, cara. Pode. No começo o pessoal vai estar lá pela especulação, falando do preço, não sei o quê, depois some. O negócio vai sumir, porque não tem essa cola cultural. Então, os projetos, no meu ponto de vista, tem que nascer com essa questão de propósito, ou de objetivo, ou de cultura muito forte, porque as pessoas vão continuar ali por causa daquilo. Então, essa acho que é a dica mais importante nessa parte cultural, e não é fácil saber. É extremamente difícil fazer, tem que ter pessoas que entendem muito bem desse aspecto da cultura que está sendo feita lá, e que são meio que que são a inspiração para as outras. Tem que existir isso lá para fazer acontecer. Então, acho que são as duas principais coisas que eu ia citar sobre isso. E tinha mais alguma coisa que você perguntou, que eu não lembro? Desculpa, Pedro. Nada, Renato. O perfil, mais ou menos, é óbvio que eu não quero o IBGE, né? Mas, assim, só para ter uma ideia hoje do tipo de pessoas que estão entrando num projeto como o teu. É interessante para a gente entender até, enfim, culturalmente, né? Qual é o perfil das pessoas hoje que estão na comunidade? Boa. Eu diria que são perfis mais de early adopters, pessoas que gostam de flertar com coisas novas ou que gostam de construir coisas novas. Grande parte das pessoas que estão presentes ativamente são desse perfil. Tem pessoas que estão lá, meio que são pessoas que têm um perfil um pouco mais passivo, que tem um pouco mais de insegurança e tal, que elas estão num perfil mais passivo. Muita gente está lá olhando, aprendendo e tal. Eu às vezes vou em eventos, encontro pessoas que falam, nossa, eu estou sempre lá no BR Punk, super legal e tal. A pessoa nunca falou nada, mas ela está lá, ela está presente ali. Que eu acho super interessante também. Às vezes você vê pessoas que dão reação ali, eu estou aqui, meio que falando, eu estou aqui também, mas ela não está contribuindo. É um desafio também trazer essas pessoas, porque elas precisam de um pouco mais de segurança, é um perfil mais psicológico mesmo, para poder participar, ter às vezes tem que ter uma tarefa muito específica para ela conseguir contribuir. Vamos colocar o logo em tal imagem, a pessoa vai lá e consegue ajudar nisso, mas ela não conseguiria, por exemplo, vamos pensar um novo logo para o BR Punk. Então, é muito de perfil mesmo. E quem está mais ativo são essas pessoas um pouco mais proativas, um pouco mais empreendedoras, digamos assim, hoje, né? E isso porque é o BR Punk, tá? Porque eu acho que pode ter alguns outros tipos de comunidade que permitam e consigam convidar alguns outros tipos de perfis para participar com outras dinâmicas. Como a nossa dinâmica dentro do BR Punk é muito de construção, a gente acabou trazendo um pouco mais desse perfil. Mas acho que tem um perfil que gosta muito de conversar, trocar ideia, não sei o quê, eu vejo que é muito presente em outras comunidades. E o cara quer lá dar bom dia, falar sobre o tema cultural ali que está presente ali, mas tem um processo mais solto de conversa e menos, digamos assim, opressor da construção. Tem um pouco disso também no BR Punk. Valeu. Obrigado, Renato. Obrigadão. E eu acho que deve cruzar bastante com o próprio perfil cripto, né? Que é uma pessoa entre daqueles 25, 40 anos, que num perfil de investidor acaba sendo mais arrojado, que gosta de arriscar também, ou está começando, que é uma geração até um pouco mais nova, né? Concordo ali. Bom, perfeito. Eu tinha mais uma pergunta, a gente estourou do tempo, era uma pergunta rapidinha, assim, só para não perder, mas você falou do Ownership Economy, é quase uma pergunta técnica. Se hoje você está no metaverso, caso a gente queira fazer mais uma galeria, assim, usando exemplo como o Giradal, se a gente expõe, porque no metaverso você vai por um link do NFT, né? Então, se em questão de propriedade intelectual, a gente pode expor as artes no próprio link onde está mintado, mostrando de quem é o colecionador, quem está naquele ownership, ou mesmo assim, isso é quase trapacear como se tirar print e postar o JPEG, sabe? Se existe essa possibilidade de, apesar de você não ter a obra, você está expondo numa galeria aberta também, sem fins lucrativos, mas para contar essas histórias, essas coleções. Tá, vamos lá.
que eu vejo? Acho que não tem uma convenção do mercado hoje sobre isso, mas do ponto de vista de ordem prática e jurídica, se você vai expor algum tipo de conteúdo, você tem que ter, de alguma maneira, algum direito para expor aquilo lá, ou um direito de uso, né? Ou simplesmente você ter a aprovação ali do holder, que quem tem o direito de uso para fazer isso. Na prática, o que eu vejo é que a maioria das exposições que eu vejo acontecendo online, elas passam todas por uma permissão pública de quem é o dono da propriedade intelectual. Outro detalhe importante também é que cada NFT tem um tipo de propriedade intelectual diferente. Então, você compra um NFT de um artista X, você não vai poder expor esse artista, mesmo que você é dono do NFT, numa coisa pública. Porque você tem a propriedade intelectual está toda no artista ainda, e não no NFT. Você tem o direito de uso pessoal, dentro da sua casa e tal, etc. Quando você tem um outro tipo de NFT que tem transferência de uso da marca, daí você pode usar publicamente, etc. E tem direitos comerciais também, alguns outros têm direitos comerciais. É o caso do CryptoPunks, do Bored Ape, que você pode explorar comercialmente a propriedade intelectual que está ali, porque você tem o NFT. Mas não é o caso para todas as obras, tá? Algumas obras não têm essa propriedade, inclusive foi na época uma inovação, quando essas coleções começaram a fazer isso. Ó. Eu faço a coleção e ainda te dou toda a propriedade intelectual dela para você explorar comercialmente. Então, é complexo porque cada uma das obras tem um tipo diferente de copyright e, ao mesmo tempo, se você quer expor uma obra que não pertence a você, aí você tem que falar com o próprio colecionador, o dono daquele NFT, para pedir esse check aí. Essa é a convenção que grande parte das pessoas estão fazendo hoje, e eu acho que se não seguir isso, você está bem fora ali dos caminhos convencionais, assim. Eu diria que poderia estar infringindo algum tipo de copyright ao fazer isso. Então, minha sugestão, sempre para eventos e tal, o BRPank, como colecionador, sempre fez isso. Ele sempre trouxe o colecionador para dentro, para as obras que ele tinha controle sobre propriedade intelectual, um terminho ali de liberação para a gente poder expor isso dentro daquele contexto ali. Perfeito. Super entendido. Eu não sabia que a gente tinha, mesmo tendo NFT, tem que olhar direitinho o smart contract para saber exatamente que tipo de propriedade intelectual você tem ali. Muito massa. É complexo, tá? Porque às vezes não tem regra. Por exemplo, obra generativa, que o pessoal gerar um algoritmo para gerar obras, o próprio algoritmo é propriedade intelectual. E aí fica a pergunta, ele tem propriedade intelectual sobre todos os outputs daquele algoritmo ou não? Porque são infinitos outputs. Então, é complexo, tá? E eu acho que nem na legislação, nem no sistema jurídico estão preparados para ter essa discussão. E a gente vai ver muito mais disso no futuro, com certeza. Perfeito. Alguma mais pergunta, gente? Sei que a gente agradece até quem ficou nesse puxadinho aqui do tempo, mas aqui é um assunto bem legal, que gera bastante dúvida. Se não tiver, a gente pode ir para o encerramento. Não esqueçam de resgatar o nosso POAP também, que está aqui no link, ao lado que o Gil colocou. E adicionem, peguem todos os links que o Renato colocou também, adicionem, vamos criar essas conexões. E bora construir, né, gente? Bora experimentar. Bora. Gente, obrigado. Bom dia para vocês e bom fim de semana também. Sexta-feira já. Sextou.